quais são sinais de um chamado profético? Ou seja, como descobrir que você tem um chamado profético? Essa é uma das perguntas que eu mais recebi na minha vida. E eu gostaria de responder nesta pergunta não de uma forma teológica, mas sim de uma forma prática. Então, amado, em primeiro lugar, devem saber que o chamado profético tem duas dimensões no geral. Ou seja, quando Deus libera o chamado profético, isso se manifesta no meio dos homens em duas dimensões, ou seja, em duas faixas etárias. A primeira dimensão é que há pessoas que receberam o chamado profético para poder operar no altar, isso é, no sacerdócio. E há pessoas que receberam o chamado profético não para operar no altar, mas sim para operar fora do altar, isso é, ao nível da nação. Então, tivemos pessoas assim na Bíblia, pessoas que Deus ungiu, deu um chamado profético, como Davi, para poderem servir na área política, para poder servir as suas nações. Davi e muito mais pessoas que Deus levantou dentro da palavra. E hoje em dia também, os nossos países, as nações do mundo têm experimentado pessoas que Deus chamou, pessoas que Deus ungiu, que nós não conseguimos perceber que o que eles carregavam era um chamado profético para poder livrar as suas nações. Na África do Sul, tivemos o caso na África de pessoas como Nelson Mandela, e conhecemos a sua história. Foi alguém que Deus levantou para a sua nação. Tivemos pessoas que, como no Brasil, o Marechal Deodoro, que foi uma das peças importantes da história daquela nação. Agora, tem também esse grupo de pessoas que Deus chamou e deu o chamado profético para poder exercer no altar. E nesse grupo de pessoas ainda há duas dimensões. A primeira dimensão são pessoas que receberam um chamado profético para poder operar no ministério profético. E a segunda dimensão são pessoas que receberam um chamado profético para poder operar não no ministério profético, mas nos dons proféticos. Então, aquelas pessoas que Deus lhes deu a capacidade de operar nos dons sem necessariamente carregar o próprio ministério, mas estão dentro do chamado profético. Alguns até são pastores, mas que manifestam profético acima de alguns que até são chamados profetas. Mas quais são os sinais práticos que revelam a existência desse chamado? O primeiro sinal, eu vou colocar isso em forma de pergunta. O que você sente no teu coração quando você está exposto ao profético, a uma manifestação profética no teu coração? Geralmente as pessoas que carregam o chamado profético, cada vez que estão expostos a uma manifestação profética, está exposto perante alguém que está a profetizar, perante alguém que está a exercer o profético, no seu coração ele sente uma sede daquela graça, ele sente uma revolta positiva daquela graça. Então, se cada vez que você está exposto à manifestação da graça profética, você sente essa sede no teu coração, você sente essa revolta, esse querer no seu coração, saiba que isso é um sinal de que a semente do chamado que está em você está a identificar a manifestação da semente fora de ti. Lembra-te que quando na Bíblia Isabel foi se encontrar com Maria, Isabel, como Maria, que recebeu a gravidez após da visita do anjo Gabriel, ao se encontrar, o que aconteceu? As crianças na barriga se mexeram. E quando você está perante alguém que
manifesta uma graça que você tem, há algo que se mexe em você. Há algo que mexe no teu coração como uma sede. Em segundo lugar, as pessoas que carregam um chamado profético geralmente manifestam o que eu chamo dons de sonhos. Amado, o que é dom de sonho? Dom de sonho é apenas a capacidade de ouvir Deus através de sonho. Amado, certo, nós todos sonhamos. Quando dormimos, vemos sonhos. Mas as pessoas que carregam dons de sonhos têm a capacidade de ouvir Deus nos sonhos de uma forma diferente. Até antigamente na Bíblia, a palavra de Deus diz que quando Deus queria falar com o profeta, ele falava com profetas através de sonhos. E nós encontramos na palavra pessoas como Daniel. Daniel era um profeta sonhador. Ele tinha que dormir para sonhar e sonhar ter suas profecias. E geralmente as pessoas que carregam chamados proféticos, o que eles sonham sempre acontece. Se não acontecer agora, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer, por mais que não seja no seu 100%, vai acontecer no seu 50%. E algumas dessas pessoas, até alguns dizem que acontece que ele, quando sonha algo má, é porque algo bom está a chegar. Ou quando sonha algo bom, é porque algo má está a chegar. Se ele sonha uma festa, é porque há um luto que está a chegar. Se sonha um luto, é porque há uma festa que está a chegar. Isso não é o problema. O problema é que será que o que você vive nos seus sonhos chega a acontecer? Se isso é teu caso, tem que saber que isso é um sinal que você tem um chamado profético que está em você. Em terceiro lugar, as pessoas que carregam neles o chamado profético desenvolvem o que eu chamo as impressões proféticas. Quer dizer que são pessoas que geralmente nas suas vidas, cada vez que ele pensa em alguma coisa, não demora a acontecer. Cada vez que ele duvida em alguma coisa, não demora a acontecer. Isso é um sinal do que eu chamo a intuição profética. Isso é um sinal que você não deve deixar no lado. O outro sinal que algumas pessoas que carregam chamados proféticos manifestam, gostaria de voltar um pouco, está ainda relacionado também com sonhos. Tem algumas pessoas que ele já sonhou a pregar e a exercer profético, já sonhou ou sempre tem sonhado a profetizar, a exercer o profético. Amado, isso é um sinal que Deus está a te falar, está a te revelar. Lembra-te que Deus falou com José no sonho. Um dos maiores problemas de algumas pessoas que carregam o chamado profético é querer que Deus possa sempre confirmar esse chamado pela profecia, certo? Há pessoas que têm chamado profético e que Deus confirma o chamado pela profecia na boca do ungido, mas nem sempre é isso, porque tem que saber que José carregava um chamado, mas ele nunca foi profetizado, apenas sonhou. Então tem que ter cuidado com isso. O que você sente no teu corpo espiritual quando você entra numa atmosfera carregada? Geralmente as pessoas que carregam um chamado profético, quando entra numa atmosfera carregada pelo seu corpo espiritual, eles sentem as vibrações. E geralmente isso acontece que pode entrar numa atmosfera de adoração e logo dentro dessa atmosfera carregada de oração, de adoração, começar a vibrar os olhos, começar a vibrar os ouvidos. Há pessoas que sentem vibrações nos ouvidos, começar a vibrar a língua. Na maioria dos casos, quando isso acontece, é porque os teus ouvidos, os teus olhos, a tua língua que está a vibrar é um canal profético pelo qual Deus quer passar. Há um livramento, há uma descodificação, há um desbloqueamento que tem que acontecer nos seus olhos, na tua boca, nos seus ouvidos espirituais. Isso apenas é um sinal
que revela. É por isso que cada vez que você ora, então algo sobrenatural no teu corpo espiritual começa a vibrar os teus olhos, começa a vibrar os teus ouvidos, começa a vibrar a tua língua para ver, para ouvir, para liberar a palavra profética. Só que você ainda não entende, porque ainda não tens a revelação, não tens o conhecimento. Aleluia. Então, embora aqueles que já foram profetizados, embora aqueles que Deus já tem confirmado o chamado, se você tem um desses sinais, saiba que sim, você tem um chamado profético que tens que cuidar, que tens que responder. Aleluia. Quero orar para que através desse ensinamento que você acompanhou, através das palavras que você ouviu, que o céu possa te visitar.